Também vão chegando. Conta, galera. Vem. Oi, boa noite. Soninha já chegou. Boa noite, boneca. Deixa eu achar a Ellen aqui. Ellen de Paula, onde você está? Sei. Chegando aí. Ellen também. Oi, boa noite. Oi. Linda. Vamos lá, nosso bate-papo da noite. Nosso bate-papo. Olá, solidão. É o nosso tema de hoje. Trazendo novas e profundas reflexões, né, sobre o assunto. Vamos encarar, né, essa frequência. Nossas solidões. Vamos encarar. Bem-vinda, Lourdes. Eu estou aceitando os elogios que estão me dando. Muito obrigada. Eu já cheguei a me arrepender, já umas 25 Tá linda. isso. Mas é bom saber que vocês estão achando legal, que aí eu vou me É acostumando. bom dar uma mudada. Minha mãe passa por mim e fala, oi, ainda não me acostumei. Aí eu falo, ai mãe, por favor, acostuma aí. A gente tem que acostumar. E eu tô começando a curtir esse novo look. É assim com toda mudança, né? Exatamente. No começo Tem o tá tempo. um conforto, mas depois a gente começa a curtir. É isso aí. É isso aí. Vamos agradecendo aqui aos nossos tubers com essa linda canção. Eu fiquei muito encantada com essa música, depois eu coloco lá no grupo. Aliás, né, Portugal, isso é uma coisa interessante. O nosso tema hoje, então, é o que a solidão, né, pode causar no nosso corpo físico, como que ele pode somatizar, quais são as Exatamente. consequências Quais que são ele os pode ter. efeitos, né? Isso. E Essa sensação de solidão. eu fiquei muito... Aqui, Portugal, é um lugar onde a gente tem que lutar muito contra isso. Então, só para dar essa introdução, assim, né? Eu sinto que aqui, assim como no Brasil, existe uma energia mais alegre, onde as pessoas se conectam com muita facilidade. As pessoas sentem um Eternizar, pouquinho... né? Aqui, essa frequência é bem acentuada, por conta também da melancolia e tudo mais. Faz sentido isso, Soninha? Eu vou deixar você introduzir, depois eu faço essas perguntas. Vocês sabem que a minha Vamos lá. cabeça começa a pensar, quando a gente vai Vai falar, né? voando. Mas pronto, vai Na verdade, essa introduzir. questão de lugares e culturas influencia, claro, né? Mas, assim, às vezes são características do lugar e a gente precisa se adaptar a isso, né? Trazer o que é conveniente para o nosso meio. Mas quando a gente traz aí a visão da solidão como uma doença, né? Como algo que realmente prejudica o nosso corpo físico, a gente fala de uma forma muito mais intensa, não só, e claro que também tem seu peso, né? O não ter com quem confraternizar, não ter amigos próximos, não estar próximo né, das pessoas que você ama, porque às vezes a solidão é decorrente disso, mas é muito mais o estar no meio de um monte de gente, ainda assim se sentir só, né? Não conseguir se sentir integrado naquele meio, não fazer sentido que as pessoas conversam. Então a gente começa a olhar para a solidão como doença quando você está nesse movimento. Ou claro, né? Se o isolamento de fato é de uma forma muito intensa, você está muito fechado em concha, não permite que as pessoas cheguem até você, ou assim, existem pessoas próximas com quem você poderia estar confraternizando e não está. Aí a gente começa a olhar, opa, peraí, tem algo mais. Por quê, né? Dessa necessidade desse distanciamento? Porque você tem se fechado e impedido que as outras pessoas cheguem até o teu campo, né? Então, aí começa a ser preocupante realmente. Então, eu estou fechada demais, eu não deixo que as pessoas cheguem, eu não quero esse contato com as pessoas, por que não? O que isso traz para mim, né? Entram vários fatores, tem a questão da cultura, que eu imagino, né, pela tua descrição, eu não conheço muitos portugueses, mas que eles não sejam um povo tão caloroso como no Brasil, né? De juntar para confraternizar, de se visitar, né, com mais frequência. Então, já é uma característica do povo ser um pouco mais isolado. Mas isso não necessariamente traz esse sentimento de sensação de solidão para eles, né? Porque Eu acho que eles está muito crescem... mais ligado aqui com um estado de espírito, que é o que você está falando, porque as famílias se reúnem muito, as famílias estão sempre muito juntas. Aliás, essa coisa da mesa farta, todo mundo reclamando, um xingando o outro na hora do almoço, não é só de família italiana.
né? Que o pessoal fala, ah, no Brasil isso é coisa de família italiana. Não, gente, isso é muito português. E é isso, assim, é uma frequência, você às vezes está em família, e faz todo sentido o que você está falando, as pessoas estão em família, mas elas estão criticando, elas estão magoadas, elas se atacam muito o tempo todo, tem muita briga, tanto que me mandaram uma pergunta uma vez, vendo um áudio de um programa, um vídeo, acho que foi até a Stephanie que falou, Gel, é assim mesmo, o pessoal fala desse jeito? A forma do português conversar, parece que eles estão Como se brigando. estivesse brigando, né? Exatamente. Então, essa frequência de pessoas que estão muito em desarmonia. E aí, obviamente, não se faz essa conexão. Eu acho que esse estado de espírito não tão feliz ou buscando estar mais em paz, não focado na saudade, na melancolia, porque tem muito essa coisa do culto a quem foi, não se curte tanto o momento quando a pessoa morre e vira Deus. Aí Aqui é sente muito falta, isso. né? A saudade. E aí a saudade é mais um motivo para sofrer. Isso é muito. Por isso que a gente brinca, a música de Portugal é o fado, né? O fado é melancólico, é triste. A É o música do cultivar a Brasil é o tristeza, samba. né? Então, assim, o que representa o Brasil é o samba, são músicas alegres. Então, só daí você consegue perceber que existe uma diferença, né, de como as pessoas funcionam internamente. Por isso que eu tenho certeza que terapia em ação, aí eu estou falando outras coisas, mas eu estou pensando. Esse aqui é o nosso QG da alegria, né? Terapeuta Master ainda tem muita coisa aqui em Portugal, porque a gente não está aqui à toa, né? E é isso, porque eu sinto isso. E quando vem solidão, cara, quando eu busquei música da solidão aqui no YouTube, só aparecia música portuguesa. Tinha algumas músicas brasileiras, mas, cara, como português faz música? A característica que você colocou ali, né? Eles, às vezes, não aproveitam tanto o momento quando está, e aí, quando a pessoa vai, sente a saudade, né? Isso é uma característica de uma pessoa depressiva, né? Que se apega ao passado, aquele momento que era bom. Então, isso é uma característica derivada desse sentimento de solidão. Então, eu me fecho, eu me isolo, eu não valorizo o momento que estou aqui presente, que eu poderia estar usufruindo dessa vida que eu tenho. E aí, depois, quando acaba, eu falo assim, poxa vida, eu podia ter aproveitado mais, eu podia estar junto. Enfim. Então, assim, faz total sentido, né? É toda essa conexão. Mas aí, falando, então, quando a gente fala de solidão, a gente fala essencialmente de rins. Canais coletores dos rins. Eu já trouxe em outros momentos, né, a conotação dos canais coletores, mas ele está diretamente ligado a essa sensação de solidão, de abandono, de eu estou sozinho no mundo, eu não tenho com quem compartilhar esse momento, né? E aí eu vou contar uma historinha para vocês entenderem, assim, por que essa conotação? Porque é estranho, né? Tipo, tá, o que os canais coletores têm a ver com isso? Então, assim, os canais coletores, eles foram desenvolvidos bem primitivamente quando o ser vivo era ainda um ser que vivia na água, né? Um ser aquático. E aí a função essencial do canal coletor era... ele é um canal que ele, dentro do sistema dos rins, né? O rim faz a filtragem do líquido e passa pelo canal coletor para encaminhar para a bexiga, né? Para sair realmente do corpo o que é resíduo, que não vai ser utilizado. E aí, o que acontecia? Eu sou um ser aquático, eu estou na beira da praia, a onda me levou para a areia. Então, eu preciso de algum mecanismo no meu corpo que mantenha a umidade, a água no meu corpo, para eu não desidratar até a próxima onda vir e me levar de volta para o mar, né? Então, em função disso, como o corpo se adaptou? Quando você sai do cardume, né? Você foi levado pela onda para fora do oceano, ele fecha os canais, segura o líquido dentro do corpo e, opa, agora eu tenho um tempo a mais de sobrevivência para que, até que a onda me leve de volta, eu me reintegre à minha equipe, ao meu grupo, né, ao meu cardume, eu tenha essa sobrevivência, possibilidade de sobreviver. Então, daí os organismos foram se desenvolvendo e mantiveram esse sistema, né, dos canais coletores, que cumpre toda a função dessa filtragem. Mas aí o que acontece? Quando eu estou com essa sensação, com esse sentimento de eu estou sozinho, eu me sinto um peixe fora d'água, eu não me reconheço nesse meio em que eu estou, com essas pessoas, eu não pertenço a esse cardume. Nosso corpo faz o quê? Opa, vamos fechar esse
canais coletores ainda sobreviver mais um pouquinho, né? Para resistir a esse tempo. E aí, isso no nosso corpo ele altera todo o metabolismo. Por quê? Por exemplo, o indivíduo que ingere lá 2 litros de água, via de regra, durante a filtragem, ele vai eliminar ali 1 litro e 600, 1 litro e 400, 1 litro e 600, em média 1 litro e meio desses 2 que ele ingeriu. O restante do corpo vai aproveitar para o sistema, né, funcionar. Mas aí, se eu estou com os meus canais coletores fechados, ao invés de eliminar esse 1 litro e meio, eu elimino 1 litro. 500 ml do que seria resíduo, do que está sujo, né, teoricamente, com resíduos, volta para a minha corrente sanguínea. Então, isso traz uma série de complicações para o nosso sistema, né? Então, a gente tem uma série de doenças derivadas desse mau funcionamento dos canais coletores dos rins, que nos colocam numa situação, muitas vezes, que a gente não consegue nem perceber. Poxa, mas eu estou com esse sintoma, não sei. Mas aí você começa a olhar como essa pessoa está se sentindo, como está a integração dela no meio, nos grupos, na família. Eu acho interessante, já trouxe essa semana a live com o esposo, né? E aí é muitas vezes isso, você está num casamento e aquela parceria não está funcionando. Então, assim, eu não posso contar. Eu estou ali, mas eu não sou parte desse cardume, né? Eu não me sinto integrado dentro desse relacionamento. E aí começa a vir os sintomas, né? Então, aí, por exemplo, né? Eventos decorrentes desse mau funcionamento dos canais coletores. A gente tem picos de pressão alta. Por que picos de pressão alta? Porque eu estou com excesso de líquido na minha corrente sanguínea que faz com que o meu sistema todo, né, se desregule. Aí, desses picos de pressão alta, eu posso ter algumas alterações cardiovasculares, porque o meu coração está fazendo mais esforço. O Marcos já ali, ó, presente, né? Já se reconheceu nessa narrativa. Ô, amor, aproveita e traz uma garrafinha de água para mim, que eu tô com sede. Traz aqui no escritório, por favor, que eu preciso botar meus rins para filtrar. Para filtrar, isso aí. Vamos botar os rins para filtrar. Obrigada, meu amor. Então, e aí, assim, algumas doenças articulares, musculares, né? Às vezes eu tô com uma artrite, com uma artrose. E, poxa, o que está acontecendo no meu sistema? Aí você vai olhar como está esses canais coletores, né? Como está essa sensação de solidão, de abandono. Eu estou me sentindo um peixe fora d'água, realmente, né? Estou fora do ninho. E aí, o que acontece? Todos esses resíduos que deveriam ter sido eliminados na urina estão caindo na minha corrente sanguínea. E vai se acumulando nas extremidades, nas juntas, né? Porque o nosso corpo tem que colocar, depositar em algum lugar, né? Então, acaba sendo tudo decorrente desse movimento, né? O Marcos tá rindo aí, ele levou água já? Ainda não chegou, ele tá lá pra cima. Preparando a água. Chegou! Isso aí, marido eficiente. Eu não sei onde tá a garrafa. Acho que tem lá no quarto uma garrafa para você encher. Aliás, acho que as 3 estão lá. Olha, gente, depois dessa live de terça, a gente agora tá sem vergonha, né? Ele já faz parte já faz parte agora do terapia. Isso aí. O terapeuta mágico, integrando na turma já. Daqui a pouco eu vou botar ele para dar aula. E lembrando também, a síntese do cortisol, ele depende desse bom funcionamento dos canais coletores. Então aí entram os quadros de depressão, de ansiedade, cortisol todo desregulado, eu não tenho prazer com nada, eu não sinto prazer em nada. Ou ao contrário, eu busco prazeres rápidos, né? Aí vai para os vícios, medicamento, álcool, doces, eu preciso disso para saciar. Aí eu já estou com o meu cortisol alterado, sinto essa necessidade, ingiro mais doce do que eu deveria, e aí daqui a pouco eu estou com uma diabetes tipo 2, né? Porque realmente eu descambei todo o meu sistema ali. Isso que você está falando porque eu vou descontando esse sentimento depressivo, essa solidão, esse apego ao passado, ou não viver o presente, né? Que é exatamente. E porque eu estou com o meu cortisol em baixa. E aí então eu estou com o meu hormônio, né, já desregulado, e aí o meu corpo tenta compensar de alguma forma com outra forma de prazer. E aí por isso vem a necessidade, está tudo associado, né? A fisiologia, né, da síntese dos hormônios realmente, com essa sensação de que eu preciso mais doce, eu preciso comer alguma coisa.
que me dê essa sensação de saciedade, que me dê essa sensação de prazer, né? De uma forma bem rápida. Então, basicamente, assim, quando a gente olha para o sentimento de solidão, fisiologicamente, o primeiro órgão que responde a esse sentimento é realmente os nossos rins. Só que aí, em decorrência disso, a gente tem toda a nossa fisiologia alterada, uma série de outros problemas, né? Como eu falei ali da questão da pressão alta, alterações cardiovasculares, dores musculares, né? Muitas vezes alguns quadros mais graves, né? De artrite, artrose, excesso de ácido úrico, muitas vezes, porque lembrando que aquela urina que deveria ter sido filtrada caiu na corrente sanguínea em parte, né? Não totalmente filtrada. Então, tudo isso vai trazendo outras complicações e que começaram lá atrás, com uma sensação de que eu estou sozinha no mundo, eu não posso contar com ninguém, ninguém me ouve, ninguém me ama, ninguém me quer, né? E aí eu quero lembrar vocês uma associação bem interessante, né? Qual é o traço que é todo fofinho, inchadinho, redondinho, bonitinho? Das Moral? feridas lá. E qual é o sentimento que desencadeia, que desperta essa oralidade? Sim, é o abandono, né? O estar sozinho. É o abandono, exatamente, o estar sozinho. Então, até isso, quer dizer, o mecanismo, a fisiologia desse indivíduo, o canal já estreita nessa fase e ele já tem para a vida toda uma complicação decorrente disso. Então, é muito importante, quando a gente está trabalhando alguém com esse traço oral, a gente trabalhar essa sensação de abandono, de ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sozinho no mundo, não posso contar com ninguém. Porque isso vai possibilitar que ele restaure o pleno funcionamento desses canais coletores e volte a ter uma fisiologia mais tranquila, né? Muitas vezes esse redondinho, bonitinho, fofinho não é apenas o acúmulo de gordura, mas muito mais inchaço, né? Edema, em função da retenção, do acúmulo de líquidos, que é uma complicação. E aí tem mais uma historinha bonitinha que eu queria comentar com vocês aqui. O pessoal lá de Brasília, do Hospital de Retaguarda, uma enfermeira criou um método que eu achei muito interessante agora durante a pandemia do Covid, né? Então, as pessoas na UTI, ela começou a encher luvas com água quente e colocar entre as mãos eu vi, das pessoas que estavam ali, que não podiam receber visitas, né? Não podia ninguém ficar lá o dia todo. Aí, assim, nossa, essas pessoas tiveram uma melhora fantástica no quadro. Por quê? Porque a partir do momento em que elas têm essa percepção de que tem alguém aqui comigo, eu não estou sozinho, eu estou acompanhado, os canais coletores liberam. E aí você começa a drenar. E uma questão muito importante, né, em relação aos canais coletores, é que assim, esse acúmulo de líquidos, ele atrapalha qualquer doença de entrar em fase de cura. Então, quando eu estou com o meu corpo edemizado, inchado, mesmo que eu resolva o conflito, eu não entro em fase de cura. Então, assim, os canais coletores bloqueados é o que torna qualquer sintoma crônico. Então, eu já tenho uma doença, estou aqui, né, estou resolvendo, estou olhando para isso, mas continuo com essa sensação de estou sozinho no mundo, estou abandonado, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não vou, meu corpo não vai dar conta de reverter esse quadro, porque esse excesso de líquido e toxinas na corrente sanguínea e no sistema, imagine, né, um tecido inchado, ele não cicatriza, ele não fecha. Então, acaba tendo essa dificuldade de cicatrizar, de resolver, de reverter o quadro da doença em função desse edema. Uma das coisas, então, que é interessante quando eu tenho casos de depressão ou de esses sentimentos de tristeza, onde a pessoa fica nesse sentimento, né, de abandono, de autoabandono, de falta de conexão, porque a solidão emocionalmente ela é um grande vazio, né? Então nada me preenche, o que eu tenho não me preenche, as relações sociais que eu tenho no momento elas não fazem sentido, ou elas não são exatamente as que eu queria, ou eu não recebo exatamente a quantidade de atenção, ou a troca social que eu gostaria de fazer, e aí eu entro num estado de letargia. A solidão é diferente da solitude, né? Então, isso é muito importante. A solitude é o estar bem só, o estar bem consigo mesmo. Então, eu estou sozinho, mas eu não estou vazio.
Eu não estou desconectado. Eu estou totalmente conectado comigo, com o mundo, só que nesse momento eu estou comigo. E eu estou comigo e Preciso, é né? tão bom estar comigo como é bom estar com o outro. E aí, essa frequência, né, quando a gente tem um paciente que está com essa frequência, com esse comportamento, a primeira coisa que eu falo é sobre prazer, né? Então, voltar a ter prazer, cultivar o prazer, respirar, ir à praia, tomar sol no corpo, entrar em contato consigo mesmo, buscar esse prazer, né? Preencher esse vazio com coisas prazerosas, com pequenas coisas do dia a dia, para começar a resgatar, então, essa energia ou essa frequência. Eu acredito que isso tem até algum efeito químico, né? Claro que tem, porque a gente vai, então, liberando mais endorfinas, mais hormônios que vão nos tirando daquele lugar. Mas sair do lugar é muito importante para deixar de sentir solidão, né? Então, se eu estou solitário e cada vez eu vou me isolando mais, foi muito o que aconteceu agora, né, nesse período do isolamento social que a gente precisou fazer. Muita gente foi para um processo de solidão, não estando. Você está num mundo agitado. A gente estava vivendo assim, né? Todo mundo vivendo sua vida, todo mundo na rua, todo mundo agitado, as pessoas no trabalho, fazendo todo mundo em casa. Bum! Aí você tem que olhar para você mesmo. E nesse momento que eu tenho que olhar para mim mesmo, eu tenho que ver se eu gosto ou se eu não gosto da minha própria companhia, né? E aí, se eu gosto Exatamente. da minha própria companhia, eu vou sentir solitude. Eu vou ter prazer em estar comigo mesma. Se não, eu vou entrar no processo de solidão, de depressão, de ficar preso ao passado. Olha como aquilo era bom, né? E tudo que existia antes. Então, essa coisa de estar presente e se colocar em movimento, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente ir contra Exato. a esse sentimento, né? Isso. A Shirley perguntou ali se as questões relacionadas à pressão alta são decorrentes do mau funcionamento dos canais, né? Os canais são um dos fatores, né? Um dos motivos possíveis é os canais coletores. Mas existe uma outra conotação também que é bem importante, que acaba ocasionando a pressão alta, que é a questão da liquidez financeira. Então, quando eu me sinto em baixa liquidez, eu tenho picos de pressão também. Então, é uma outra possibilidade. Tem algumas outras questões de alterações cardiovasculares que também acabam decorrendo disso, mas os mais comuns são decorrentes dos canais coletores com essas duas conotações. Ou eu estou me sentindo sozinha, abandonada, não posso contar com ninguém, ou eu estou com problemas de liquidez financeira, não estou sabendo como lidar com isso. E a liquidez ainda é decorrente daquela associação do líquido, né? Estou fora do meu oceano, não estou me conectando com essa prosperidade e abundância. Então, o meu canal coletor também bloqueia, porque, opa, preciso controlar aqui para sair um pouco menos, né? E aí acaba tendo o mesmo resultado. Então, é uma outra possibilidade, né? Uma outra associação aí que o nosso inconsciente faz desses eventos, né? Que a gente acaba não percebendo o que está acontecendo, né? Essa questão da solidão e solitude que você trouxe é bem esse o ponto mesmo, né? Então, assim, todos nós temos necessidade de momentos, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, né? De estar sozinho consigo mesmo, de estar usufruindo da sua solidão, de pensar nas suas coisas sem interferência, né, de outro. Mas isso não nos traz sintomas, né? Quando está tudo bem para mim, eu optei por esse isolamento, eu quero ficar sozinho aqui meditando, pensando na vida, eu preciso desse tempo, é saudável, né? Para o nosso funcionamento do organismo. O problema é só quando eu, assim, priorizo essa exclusão. Então, eu não, assim, as pessoas estão tentando se aproximar e eu quero sempre ficar sozinho. E aí tem vários motivos por trás, né? Ou porque eu não sinto bem com essas pessoas, porque eu tenho vergonha de estar entre elas. E aí tem outras associações ainda desses sentimentos, né? Eu não me acho digno, ou porque eu me acho superior a elas e não quero me misturar. Então a gente começa a olhar para isso como uma alteração realmente. E aí eu acabo fazendo muito esse movimento de estar sozinho, de estar no meu canto, ou até estou com pessoas ao meu redor, mas eu não consigo me integrar a elas, não faz sentido para mim o que elas pensam, a forma como agem.
E aí vem também o sentimento de solidão, de isolamento. É interessante, assim, ó, nos estudos do Dr. Hammer, são basicamente 3 características para identificar quando acontece um DHS, né? O DHS, o que ele chama é o evento traumático que desencadeou todos os sintomas do nosso corpo. Então, as características são que o evento tem que ser dramático, impactante, algo que te marcou muito grande, tem que ser inesperado, algo que você não esperava que aconteceu, e vivido com a sensação de isolamento. Então, assim, claro que é uma fração de segundos. Então, naquele momento em que aconteceu aquilo comigo, eu tive a sensação de que eu não podia contar com ninguém. Uhum. Mas se a gente for olhar para esse comportamento global, aquela pessoa que está sempre com a sensação de que não pode contar com ninguém, consequentemente vai ter muitos DHS na vida dela. Qualquer evento impactante que acontecer, ela teve essa percepção. E aí o DHS, dependendo qual foi o trauma, qual foi o impacto, ele vai desencadeando no corpo todo. Então, pessoas solitárias são pessoas que, de uma forma ampla, têm muitas doenças associadas. Então, quanto mais eu me isolo, me fecho, aí começa aquela coisa de tudo dói, né? Dói aqui, dói ali, isso, né? E realmente vai se envolvendo. Principalmente quando esse isolamento não é isso, quando o isolamento não é uma escolha, né? Então, assim, quando eu não escolho esse isolamento, quando eu não escolho, porque como você falou do traço de caráter aqui, tem traços de caráter como o esquizoide, por exemplo, que são pessoas que precisam da caverna, né? Precisam da solidão, da solitude, precisam desse momento. Só que aí precisa ter o equilíbrio, né? Porque às vezes, como eu já tenho essa tendência a precisar da caverna, eu acabo me fechando na caverna e não deixo ninguém chegar até mim, eu não me abro para as pessoas. E acaba com o tempo caindo na mesma acabar acontecendo. E Ellen, tem alguma coisa para nos trazer? Você tem mas vamos lá. É interessante tudo isso que está sendo colocado, né? Desse ponto de vista todo da saúde, enfim. Mas, assim, do ponto de vista, né, espiritual, a solidão, em base, ela é uma recusa da vida, né? Uma recusa de desempenhar o propósito de vida. A pessoa se ausenta e, geralmente, para isso, ela se ausenta procurando não ficar só. Ela acaba se entorpecendo, assim, de situações, de festas, de estar sempre rodeado de pessoas, para quê? Para que ela não tenha que tomar aquilo que a gente veio falando, a responsabilidade do que ela veio fazer. É como se ela estivesse atuando, negando o propósito de alma dela. E aí ela se isola dentro de uma multidão, muitas vezes, né? Porque até do ponto de vista espiritual, a gente compreende e a gente já experimentou que a gente precisa desse silenciar, de estar só, recolhido, para que a gente se conecte com o quê? Justamente com o contrário, a gente se conecte com essa parte nossa, essa essência, essa parte divina, que a gente consiga compreender o chamado, né, da nossa alma. Qual é o meu propósito? É voltando para dentro que eu acesso o meu caminho, o meu caminhar. É que eu sinto se eu estou indo bem, se eu estou indo, né? Se o meu coração está quentinho, não é isso? A gente fala assim, dá um quentinho porque tá no caminho certo. Então, a gente traz a solidão do ponto de vista espiritual como uma negação de assumir a responsabilidade de alma, de executar aquilo que veio para fazer. Então, eu acabo me isolando, pode ser que a pessoa se isole realmente, né, fisicamente, até porque também, um desses casos pode ter casos de soberba, eu me isolo porque, eu não tenho saco para essas pessoas, esses papos são... Então, assim, porque eu não quero lidar com as pessoas, porque eu não quero evoluir, eu não quero resolver problemas, eu não quero gerar problemas ou situações que eu tenho que desenrolar, né? Porque a gente tem que passar pelos processos para ter a evolução. Então, eu me isolo e falo, eu não estou com saco para isso, eu não vou nesse lugar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e me isolo de fato por uma soberba do viver, assim, eu não tenho saco para isso.
mas também, em grande parte, por conta dessa negação do propósito de alma. Então, eu me isolo, ou eu me arrebento lá fora, né, nas festas, não fico sozinha hora nenhuma para eu não ter que pensar, porque a alma, ela chama. Não tem aquela inquietação, eu tenho que fazer alguma coisa, então aí pode ser também, como a Soninha trouxe, um gatilho também para droga, para bebida, para as compulsões. Então, no final, tudo acaba se ligando. Mas se a gente for pelo viés da espiritualidade, de entender isso, grande parte das pessoas que estão na solidão, né, elas estão lá fora, para não ter que olhar para dentro. E enquanto que muitos que a gente acha que estão só, né, em solidão, ficando sozinhos, eles estão trabalhando o seu intelecto, sua sabedoria divina. Sim, sim. Porque a solidão estão plenas, estão saudáveis, né, estão desenvolvendo. Então, assim, tem esse outro viés também que é muito interessante. E a frequência da solidão não tem a ver com quantas pessoas estão do seu lado, né? Então é isso que eu quero deixar claro, assim, que eu acho que a gente está falando, já deixou, mas repetindo. Se sentir sozinho, eu posso estar numa multidão, e como a Soninha falou, eu posso estar com o meu marido aqui e estar me sentindo sozinha. Porque não tem a ver com o outro, mas tem a ver com o meu vazio, com a minha desconexão comigo, como você falou, com o meu propósito de vida, com a minha falta de energia para pegar a minha vida pelo chifre, hoje no presente, sair da inércia, começar a entender o que me falta, né? Porque é esse vazio que eu não estou conseguindo saciar. E aí eu penso que esse vazio vai ser suprido estando com aquela ou aquela outra pessoa. E aí quando eu tenho aquela ou aquela outra pessoa, eu estou naquele meio de um monte de gente, que eu acho que são aquelas pessoas que vão me suprir, e eu fico frustrada, porque eu percebo que eu continuo sozinha. Eu continuo me sentindo só. Eu continuo em dor. Então, a solidão é um convite, né, para uma jornada de autoconhecimento. Eu acho isso muito importante. E a gente ter essa ideia, e como é interessante, como a Sônia trouxe, assim, toda essa sintomatologia física, todo o órgão que pode ser afetado, porque a gente pode perceber realmente o mecanismo da doença psíquica já instalada, né? E a gente pode olhar para esse paciente, fazer uma conexão com o que a gente está atendendo e falar, olha, vamos olhar para isso de verdade, porque você já está com problemas de saúde, isso tem a ver com essa desconexão sua com a sua própria vida, com o seu próprio sentido, né? Com a sua própria ânima, com a sua própria alma, para que você se sinta satisfeito em qualquer lugar onde você esteja, que você tenha prazer em existir, né? Então, esse prazer em existir faz com que quando eu estou sozinha fisicamente, eu sinto apenas a solitude, que é o prazer de estar comigo mesmo, e não a solidão, que é a dor de me sentir vazia e desconectada, né? Então, essa conexão que é importante. Tem uma coisa que eu acho interessante também, que você falou assim, sobre esse processo que a gente passou, né, do isolamento. É nítido, assim, quando a gente para botar na balança um monte de pessoas que estavam isoladas e que não se sentiram sozinhas porque tiveram mais tempo para se relacionar. Porque a gente precisa do contato visual. Né? A Soninha deve saber falar melhor disso do que eu, para que a gente consiga produzir os neurônios de espelhos, né? Que produz a empatia. Eu preciso de ter esse contato visual. Então, ainda que a gente tenha passado pelo processo da pandemia, do isolamento, nós tivemos as redes sociais. Imagina isso um tempo atrás, onde a gente não teria essa possibilidade. Então, as pessoas que estavam, né, em saúde mental perfeita, emocional, elas conseguiram manter até muito mais esse contato, produzir muito mais empatia, ter vínculos e relações muito mais próximas até do que antes, quando estava naquele looping do cotidiano, Sim. daquela vida interessante. Sim, exato. Né? Então, assim, é importante a gente ter esse movimento, essa percepção da necessidade do olhar. Então, assim, você pode estar só, mas cuidando dessa saúde, né? dessa questão da empatia, alimentando isso.
né? Fazer ligações por videochamadas. Então, assim, acho que isso tudo, a Sônia consegue explanar melhor sobre isso. Dessa situação de que a gente olha assim, a solidão é algo que das pessoas quando estão exclusivamente solitárias, né? Não é um estado de alma, né? É um estado de alma. Exatamente. Acho que esse é o ponto importante, né? Assim, não importa quantas pessoas estão próximas fisicamente, né? Hoje, com as tecnologias que a gente tem, a gente pode não estar sozinho, pode fazer uma confraternização por vídeo, né? Enfim, não é isso que vai diferenciar, mas é esse estado de espírito de eu não posso contar com ninguém, né? Então, quando a gente olha para a solidão como uma doença emocional, realmente, são basicamente essas as características, né? Assim, eu estou com várias pessoas e ainda assim eu me sinto só. Eu não consigo me abrir para compartilhar as coisas que eu penso, a forma como eu penso, que eu vejo o mundo. Eu tenho dificuldade em administrar a minha solitude, né? Eu não consigo ficar sozinha comigo mesma, me encho de relacionamentos tóxicos, às vezes, que não contribuem no meu processo, mas porque eu não consigo ficar sozinha comigo mesma, então também é uma forma adoecida dessa solidão, né? Porque a gente precisa, sim, ter esses momentos de reflexão, de meditação, como a Ellen bem colocou há pouco. E aí são pessoas, normalmente, que têm uma carência afetiva muito elevada, né? Precisa, apesar de eu estar sozinho, de eu estar isolado, eu quero, no fundo, que o outro me olhe. Então eu sinto esse vazio, né? De ter a atenção de alguém me acolher, me olhar, saber das minhas necessidades. Então, é antagônico se você pensar assim, tá, mas peraí, ele mesmo está se isolando, ele não quer estar com as pessoas, mas é tão inconsciente que, no fundo, eu quero essa atenção, mas eu não consigo chegar nesse nível, né? Tem baixa autoestima e baixa motivação para atividades também, né? Então, a pessoa que, assim, eu não consigo sair para caminhar sozinha, eu não consigo ir olhar o pôr do sol sozinho, também é uma forma adoecida de solidão, né? Quando está tudo em equilíbrio, eu não preciso de ninguém para ver o pôr do sol, para fazer uma caminhada, enfim. Então, também Até chama mesmo para atenção, fazer né? coisas, entre aspas, fúteis, né? Tipo assim, e a pessoa não sente prazer nem em ir para o shopping para ver uma roupa, ou porque só vai se for com alguém. Está sempre dependendo, né? É uma situação de dependência, e por isso que tem muito a ver com o que você falou do traço oral, né? Do traço que tem a oralidade. Por conta disso, porque acaba gerando essa dependência. A pessoa não fica bem sozinha, ela não se basta, né? E aí entra nesses processos que são químicos também, que vão levando ela a se sentir depressiva, não quer movimentar, por isso essa fala do que eu disse, né? Eu sempre incentivo ao movimento, a sair, a colocar o corpo em exposição, né? Colocar o sol no corpo, energizar, trazer coisas minimamente prazerosas para que a pessoa comece a perceber, olha, eu mesma sozinha eu posso ter prazer, eu posso estar bem na minha própria companhia. E tentar tirar a pessoa desse vício de depender dos outros, porque mesmo que ela tenha XPTO pessoas, essas pessoas nunca vão poder estar com ela, preenchendo ela todo o tempo. E isso é o sinônimo de um grande vazio, de que essa pessoa está completamente perdida. Então, isso é um grande ponto. Quer dizer, se eu estou perdido de mim mesmo, se eu não consigo, né, ter prazer comigo mesma, eu vou criar ou isolamento e vou ficar cada vez mais triste, vou entrar num processo de função de morte, eu vou caminhando lentamente para um processo de morrer um pouco a cada dia, porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire, e vou indo, entrando no vitimismo, entrando nessa frequência baixa, que vai deixando você cada vez mais paralisado, mais sem energia para você poder mover o que você precisa mover, para você entrar, né, respirar vida, né? Então você vai esvaindo a vida num processo. Muitas vezes somatizando doenças para chamar atenção, cada vez mais, e ficando cada vez mais adoecido física e emocionalmente, até que a vida se esvai de você, né? Até que a vida se esvai. Por isso que falam que em asilos, né, onde tem pessoas idosas que tinham uma vida, a casa muito cheia de filhos, de netos, de repente esses filhos e netos não conseguem tomar conta daquele idoso e colocam numa casa, essa pessoa que viveu a vida para o outro, né, que não construiu algo para si, que não preencheu o seu vazio com a sua própria existência,
né, que viveu para o outro, quando ela não tem mais como fazer esse movimento, ela entra num processo de muita depressão e tristeza, porque você pode encontrar um idoso num asilo totalmente desconectado e deprimido, e tem outras pessoas que estão lá e estão botando terror lá no asilo, botando para quebrar feliz da vida. Por quê? Porque elas não estão se sentindo sozinhas, porque elas não viveram só para o outro, elas viveram para si mesmas. Elas construíram um legado dentro delas, elas se sentiram pessoas, né? Elas foram boas para elas mesmas. Então, nessa construção desse legado pessoal, eu vou conseguir estar sozinha em qualquer fase da minha vida. Por isso que a gente não tem que ter pena de velhinho, né? A gente tem que ir lá e falar, você tá velhinho só por fora, mas por dentro existe uma alma, então vai viver, vai se transformar, vai arrumar um sentido, vai fazer sapatinhos. Eu não sei se não sei se as pessoas conhecem aqui, tem a Mônica Medeiros, que é uma médium, né? Que eu gosto muito de assistir algumas palestras dela. A mãe dela tem 90 e poucos anos. Mora sozinha. E o que ela faz? Elas têm uma obra social bastante interessante, com bastante movimento. Essa senhora, ela passa o dia fazendo enxoval. Ela faz um monte de sapatinho. Ela faz a vida dela ter sentido, né? O sentido dela, ela está cumprindo a missão dela. Ela organiza, as pessoas mandam fraldas, mandam os recursos, ela faz enxovais, gente, a coisa mais linda, tudo embalado, né? Ela proporciona para mães carentes, a que ela faz com todo aquele amor. Essa mulher não fica doente, essa mulher não envelhece, né? Tá lá, ela ainda tem um propósito na vida, né? Mesmo sendo mais idosa. Isso é tão interessante. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e assim, eu morei um tempo em Massachusetts e morei um tempo na Flórida. E lá na Flórida tem muito velhinho. Lá tem um clima, né, mais quente, então eles costumam, mesmo que venham de outras regiões, eles vão ficando velhos. Lá tem uns condomínios que só tem velhinhos, e assim é muito interessante. Eles trabalham, eles jogam golfe, eles se reúnem para jogar carta, eles vão dançar. Então, olha que. E assim, a família tá todo mundo lá para o norte, para os outros lugares, espalhado pelo país, vivendo suas vidas, e eles estão vivendo a vida deles. Então, assim. É uma questão cultural também, porque lá, assim, eu não acredito que como em Portugal, eles têm uma cultura mais introspectiva, sim, não é igual aqui no Brasil, tudo é churrasco, né? Tudo é virar samba, festa. Mas eles, nesse ponto de vista, eles conseguem ter uma velhice com uma qualidade melhor, porque é uma cultura, então eles não têm isso como um peso. Aqui no Brasil a gente fica velho, a gente vira, né, assim, sem aquela sensação de que a gente tá, alguém tem que cuidar da gente, e a gente também não tem o hábito de asilo, essas coisas são em casos extremos, né? Lá nos Estados Unidos, não, eles às vezes até preferem, mas são casas, é como se fossem hotéis, e lá eles continuam vendo. Não é essa coisa triste que a gente tem aqui, né? De abandono, dessa solidão toda. Então, acho bem interessante. Eles dirigem, eu já cansei de ver velhinho, às vezes batendo, porque eles estão muito velhinhos, mas eles ainda querem, até o fim ali, contemplar dessa individualidade deles, dessa vida, dessa solitude, né? A vida continua. Existir é agir, né? Se eu não ajo, eu não existo. E aí eu vou caminhando para a morte. E aí o corpo adoece. Exatamente. Né? Se a gente olhar assim, até com um pouco mais de profundidade, quando você se entrega a esse movimento e não faz nada, chega a ser um suicídio, né? Porque você vai contaminando o teu corpo, trazendo todos os sintomas que realmente vão ser fatais, porque você não esteve atento a essas necessidades do teu corpo, da tua vida, né? De estar ativo, estar em grupo. E uma das grandes questões também do suicídio também é isso, porque quando a pessoa entra nessa frequência da solidão, né, dessa solidão, não solitude, acho que é um dos maiores desafios é conseguir transformar essa solidão em solitude, já estaria, né, perfeito. Porque quando elas entram nessa frequência, elas também ficam muito expostas, né, aos obsessores, e aí vem essa questão
das perturbações, enfim, chegando É o até... autoabandono, né, gente? Abandona a sua casa, né? Então você se abandona, alguém vai tomar conta, né? Então é isso. Se você não cuida da grama, se você não apara as flores, se você não varre a casa, os insetos vão entrar. Ainda que não entre uma outra pessoa, né? Vão entrar bichos. A sua casa vai destruir. Você é o seu templo, você é a sua casa. Você precisa cuidar de estar íntegro e forte. Você precisa cuidar de estar sabendo, né, quem você é, tomando conta da sua própria identidade, sabendo que você não é seus filhos, que você não é o seu trabalho, que você não é, o seu dinheiro, mas que você é alguém que está aqui para fazer alguma coisa por si primeiro, amar a si mesmo para poder amar o outro. Então, não importa se você está com seus filhos, se você está longe ou perto das pessoas que você criou, porque, né, você tem um propósito. Se você não puder ajudar a cuidar dos seus netos, porque eles estão em outro lugar, e seus netos já estão adultos, você vai cuidar de alguém, você vai cuidar de você vai cuidar de ter prazer, você vai estar na sua integridade, entendendo, não, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu colaborei, né, para que esse mundo fosse um mundo melhor. Essa sensação de integridade, de estar íntegro, faz com que a gente não sinta essa solidão, em qualquer idade, né? E é por isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, porque hoje em dia tem uma gama de crianças que estão se sentindo solitárias e depressivas, porque elas não sentem que a vida delas faz sentido. Então, cabe a nós, como terapeutas, educadores, tios, mães, whatever, não importa, a gente tem que trazer esse sentimento de completude para as pessoas. Você é completo em si mesmo, você é o próprio cosmos, você é um universo. Então, você está se completando em você mesmo. Você não precisa de nada que está fora. O que vem de fora é um complemento, é um espelho daquilo que você está emanando, né? Então, essa completude nos tira dessa inércia. Essa inércia faz com que a gente plante um futuro melhor e que a gente não se sinta vazio, né? E é isso. Eu acho que a gente conseguiu trazer essa abordagem dinâmica, né? A Soninha sempre muito assertiva, falando da questão do biológico, né, para que a gente entenda que nada está separado, que a gente é um cosmos, a gente é um universo de coisas, né? A Ellen sempre com essa sensibilidade de trazer o espiritual para a gente, esse olhar daquilo que, olha, não se abandona, porque você vai ser dominado, você vai ser tomado. Quando você se abandona, vão ocupar a sua casa, né? Então, e a gente olhando para esse sistema. E eu venho trazendo, então, essa questão do domínio da sua alma, domine suas emoções, né? Entenda a dimensão daquilo que você é. E a gente vem trazendo, então, essa perspectiva para vocês, para que a gente possa se olhar mesmo como esse universo. Gente, que equipe, que maravilha. Obrigada mesmo pela abordagem. Vocês estão... os atributos de um bom combate, Simone falou exatamente. Quando a gente começa a compreender isso, as coisas vão ficando bem mais interessantes. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Soninha, o que você entende que, assim, a pessoa... Vamos falar dessa questão você falou sobre a questão da medicina germânica, os órgãos que atingem. Agora, o que efetivamente eu posso, assim, ajudar o meu paciente nessa parte mais física, né? Uhum. Então, assim, como que a gente pode ajudá-lo efetivamente nesse sentido? Tá, assim, ó, primeira coisa, né, pra gente realmente começar a reverter o quadro, a pessoa precisa se ver nesse lugar, né? Ela precisa perceber que isso está acontecendo na vida dela, que ela está se distanciando, né, do mundo e das outras pessoas, enfim, que ela está se isolando, né? Mas, assim, como dicas de atividades que a gente pode trazer para se reintegrar nesse movimento, eu diria assim, pequenas atividades em grupo. Então, o pessoal que está aí no Terapia em Ação, Terapeuta Master, não vai ter problema, porque já estamos todos integrados, né? A gente pode contar um com o outro aqui, e a gente já está nesse movimento de olhar para esse isolamento, né? Que às vezes a gente sente. Então, sempre estar atento, se permitir olhar de novo, reavaliar as experiências que você teve. Então, assim, eu me senti sozinho
fui numa festa e me senti a pior bolacha do pacote, sozinho, isolado num canto, não consegui me integrar naquele grupo. Então, olha de novo para essa situação. O que realmente estava passando na sua cabeça? O que você pensou sobre aquelas pessoas que estavam ali que criou esse distanciamento? Por que você não conseguiu se ver como um igual naquele ambiente e se abrir para essa experiência, né, de contato com o próximo? Então, é uma coisa importante. E uma outra dica que é bem interessante, até para nós terapeutas recomendarmos, em outras situações também, o diário, né? A pessoa, muitas vezes, utilizar o diário para compartilhar esses sentimentos e essas sensações, porque ela começa a ter clareza do que realmente está passando na cabeça dela, né? Então, quando você anota ali, poxa, me senti sozinho quando eu fui numa festa e tal, você começa a olhar de novo para aquilo e fala, poxa, o que mais estava ali por trás, né? Uma forma de se autoanalisar. Então, o diário é uma forma bem interessante da gente começar a trazer consciência para esse movimento, né? E aí, assim, como eu disse antes, as pessoas que estão nesse movimento têm baixa autoestima. Então, investir em eventos e movimentos que aumentem a sua autoestima. Então, por que eu tenho baixa autoestima? Porque eu me acho feia, porque eu me acho gorda, porque eu me acho isso, porque eu me acho aquilo. Então, comece a olhar para isso novamente, ressignificar esses acho isso ou aquilo e trabalhar para mudar realmente isso. Então, é porque eu não me cuido, então vamos trazer o autocuidado, vamos lá no salão fazer cabelo, fazer unha, fazer alguma coisa que te coloque numa posição de estou me cuidando, né? Isso já, por si, já vai te aproximando das outras pessoas, já traz essa alegria. E aí os momentos de prazer, que eu já tinha colocado anteriormente, né? Trazer situações que te gerem endorfina, gerem os hormônios ali, porque isso por si só já coloca o sistema em movimento, já te coloca no fluxo de cura, né? Então é importante ter atenção a isso também. Aproveitando que você falou do terapeuta master, eu não tive tempo ainda, hoje foi um dia que eu saí para fazer uns exames, para levar o Bud no veterinário, e eu realmente vi muitas mensagens, mas não pude responder efetivamente ninguém. Eu queria agradecer a minha equipe, você, Soninha, a Ellen, pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Eu queria agradecer a Fernanda, que não está aqui, mas a Fernanda Cook, que tem sido nosso braço direito e esquerdo. Vocês não têm ideia de como está linda a apresentação de vocês. Mandou agora há pouco para mim. Eu queria agradecer muito a Gabriela D'Agostin, que fez as nossas lembranças de Natal, de fim de ano, que foram entregues, né, que começaram a chegar na casa das meninas do Terapeuta Master. O nosso é um mimo. Tudo na vida é significado, né? Então é símbolo e sinal. A gente enviou para vocês um símbolo de carinho, um símbolo de amor. Eu já vi muita gente agradecendo. E assim, é mesmo uma coisa, é uma lembrança, mas é uma lembrança simbólica. A gente deseja que vocês entrem um ano descansadas, que vocês descansem os pés, porque só vocês sabem os caminhos que vocês andaram. Mas eu peço que vocês vistam a sandália da humildade, que é fazer o caminho de vocês sem olhar para o lado, mas ao mesmo tempo não esqueçam de tirar a capa do vitimismo. Essa roupa não cabe mais. 2022 é o ano de andar em humildade, respeitando o próprio ritmo, fazendo o que precisa ser feito, deixando essa veste fedorenta, chamada vitimismo, para trás. Criando planos, tomando ações, tomando atitudes para mudar aquilo que te incomoda. E eu sou muito grata, porque essa é a nossa frequência. E fazer isso junto está sendo muito mais fácil. A gente está vendo isso que a Soninha falou, a força de dividir com o outro aquilo que me incomoda, de saber que existe uma outra pessoa que também sente a mesma coisa que eu sinto, a mesma dificuldade, né? Então eu olho para isso e falo assim, uau, tem outras pessoas que também estão sentindo a mesma coisa que eu, então eu vou, junto com esse grupo, compreender o que eu estou sentindo, vou me conectar com elas e a gente vai melhorar junto, a gente vai se curar junto. Então, isso faz parte, né, de sair desse isolamento, quando eu me sinto incapaz de lidar com o meu vazio, com a minha dificuldade, e aí eu me conecto com outras pessoas, com a minha tribo, né? Então, a gente vem falando muito de tribo. Quando você encontra as pessoas da sua tribo, que tem a sua frequência,
que estão com o mesmo objetivo. Não é que você vai deixar de se relacionar com outras pessoas, com seus parentes, com seus amigos, mas é importante que você encontre sua tribo, que fala a mesma língua que você, que pode te dar aquela injeção de ânimo para que você não se deixe derrubar pela tristeza, pela depressão, pela solidão, né? Então, eu tenho uma tribo. A minha tribo é a Terapeuta Master. E todos nós estamos juntos, né, construindo essa frequência de não estarmos sós nesse processo de sermos terapeutas, né? Porque é um assunto muito nosso. Às vezes é difícil dividir isso com a família, né? A família não entende qual é a dificuldade que você tem. Então eu agradeço muito, agradeço a todos vocês que estão aqui, a cada aluno, agradeço a Soninha, agradeço a Ellen, que tem se dedicado muito, né? E que a gente corra atrás dessa identidade, que a gente não se isole daquilo que a gente ama, né? É isso, gente. Estamos transbordando, né? Ontem foram 5 horas de aula, eu não percebi. Eu peço desculpas para vocês. Foi uma trauletada de horas. Eu acordei meio louca, assim, dormi 12 horas hoje, assim, que eu tinha que dormir, né? Então, eu agradeço muito mesmo a todas vocês. Meninas, a bola é de vocês, eu não falo mais nada hoje. Obrigada mais uma vez a todos vocês. Obrigada, Gel, pela confiança, por esse ano aí que foi tão transformador nas nossas vidas, né? E, assim, tem mais coisa pela frente, né? Em 2022 a gente vai estar aí em novos movimentos. Olha, Deus tem uma... Meninas, hoje eu dei um passo grande, graças ao Terapeuta Master. Vocês aí da equipe Gel, Ellen, me acolheram lindamente no tratamento. Gente, é isso. O legal é isso, é ver que vocês estão se colocando em movimento. Esse movimento, sair da inércia, né? Ontem o pessoal falou que a coisa que mais pegou foi a preguiça, que é querer o resultado, né? Então, assim, eu quero o resultado, mas eu quero que o outro faça o caminho por mim. Eu quero que o outro faça, diga o que eu tenho que fazer, né? Foi lá a frequência que o povo mais falou que pegou, né? Então isso deixa a gente num autoabandono muito grande. Não se autoabandone, não fique sozinho, não se deixe levar por essa frequência da solidão, desse vazio, né? Seja forte, corajoso. Vamos enfrentar a vida, né? E amanhã, qual é o dia, Ellen? Amanhã? Já é o 13º, não é amanhã? Amanhã é o 13º dia da meditação e oráculo de Arcanjo Miguel. 6h33, gente. Eu tô amando que o pessoal tá firme e forte. Depois da aula, eu pensei que eu ia fazer assim, hoje eu não entrei, porque eu estava desmaiada. Mas, e vou fazer daqui a pouco. Eu fiz a oração desmaiada. Eu estava desmaiada, não tinha corpo na minha alma, quer dizer, não tinha alma no meu corpo, eu não sei. Eles estavam completamente desconectados. Eu estava realmente chumbada, chumbei. Enfim, mas eu entro, de vez em quando eu entro, porque às vezes eu vou começar a atender, que é no horário que são 6h30 aí, mas já são 9h30 aqui. Então, normalmente esse horário eu já estou entrando em atendimento, e aí... O que acontece? Nossos traumas ficam traumatizados. A gente vai traumatizar os traumas, é isso? Eu sou muito doido. Muito doido. Mas é muito interessante ver, quando eu entro, nunca tem menos de 25 pessoas com você, às 6h30 da manhã. O pessoal tá firme e forte, tá? O campo tá forte, a frequência é muito linda. Eu já acordo de manhã, eu já vou sentindo a energia. E o mais legal de tudo são os feedbacks. Tem muitas pessoas mandando mensagem falando, olha, eu tô fazendo depois do horário, tô por aqui, cada um, né, com suas questões. E eu sinto, tá acontecendo isso, tá sendo bom. Então, assim, é incrível a força, né? A energia que a gente tem de justamente trabalhar em grupo, porque a oração por si só, ela já traz uma potência, mas com certeza, com todo mundo junto, não tem. É verdade, é verdade. E para lembrar vocês, logo em seguida, né, a live da Ellen, a Shirley
Ela está aqui, ó, Shirley.mercabar Terapias, ela está lançando uns vídeos também falando do raio do dia, da frequência. Então, é mais uma forma, é nossa aluna e né, já terapeuta, uma ótima terapeuta, uma terapeuta já né, rodando o seu trabalho. Então, vocês podem acessar lá também e ver, né, prestigiar os vídeos que ela tem feito para em complemento ao trabalho que a Ellen está fazendo. Ela teve essa iniciativa e a gente aqui apoia tudo que é iniciativa, tudo que as pessoas realmente decidem botar a mão na massa, né? A gente cobra e agradece, façam alguma coisa, façam coisas, desencavem tesouros, né? E é isso. Ela está trabalhando lindamente, trazendo esse complemento, né? Das cartas, das informações sobre os raios, tá lindo. Parabéns, gente. E voltando a lembrar que semana que vem a gente volta de novo com a Sônia. Nós vamos ter 5, essa é a segunda, nós vamos ter mais 3 lives, onde ela vai comandar a mesa redonda. Outras emoções. Ela vai trazer agora outra emoção e a gente vai só batendo bolinho com ela. Hoje ela falou assim, gente, pode falar mais um pouquinho, tá? Que eu deixo. Que a gente obedece. Quem está comandando o dia, a gente obedece quem está mandando. Porque a gente aqui não tem isso. É trabalho de grupo, a gente trabalho de equipe. Então, hoje ela falou, gente, pode falar mais. Que hoje eu tenho... Né, e aí vamos bater mais enxuto um pouco. E foi muito bom tudo que você trouxe. Aliás, sempre muito bacana e assertivo e trazendo para a gente muita informação que a gente não tem, né? Porque não dá para ser bom em tudo. Isso é uma outra dica, né, gente? A gente não pode ser bom em tudo. Então, faça bons networks. Associe-se a pessoas incríveis, né? Faça acontecer. Junte força. Somar é muito melhor que dividir, tá? É isso. Soninha, fecha pra gente. Gente, obrigada. Agradecendo a todos vocês por estarem aí com a gente, né? Acompanhando. Lembrando, né? Quem gostou realmente quiser encaminhar aí para os conhecidos, colegas, para quem achar que vai ser relevante assistir essa live, é sempre interessante. E agradecendo, né? A presença de todo mundo, desse grupo maravilhoso aí, a Ellen, a Gel, né? A gente sempre se abraça nos temas aí e construímos tudo isso junto. Então, obrigada, gente. Obrigada. E, ó, Regina, né, gente, eu não sei nem o que falar, gente, os depoimentos hoje, Regina falando lá do que chorou na yoga, e o povo ó, vocês estão demais, gente, vocês estão demais, manda aviãozinho mesmo, obrigada, Shirley, manda aviãozinho para mames, vamos compartilhar, vamos dividir não, né, compartilhar a palavra, que eu brinco aqui, né? Vamos mandar os aviões tudo para os outros, vamos fazer isso crescer, vamos semear na vida dos outros, né? Com muita gratidão. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo. Lembrando, gente, nossa última reunião muscular segunda-feira, mas vocês não têm ideia de como estão essas apresentações, vocês não têm noção de como estão esses slides dessas meninas, já estão prontos. Aulas lindas. Esquentem as turbinas, porque o ressoar vai bombar. Beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Até amanhã, 6h33. Fala. Até amanhã, 6h33. É isso que eu ia falar. Não esqueçam amanhã, oração do Afonso Miguel com a nossa Ellen, nossa fada. A fada que voa unicórnios. Sônia, eu monto no porco e vaso. A Ellen monta em unicórnio. Eu vou ter que arrumar um animalzinho pra mim também, gente. Vamos pensar alguma coisa aí pra mim. Você tem que pensar. O que será que ela monta? Soninha, não é pensar, você vai conectar. Isso é frequência, Soninha. Não. Quando eu conectei, eu montei no Pegasus. Quando eu conectei, eu montei no Pegasus. Mas eu prefiro montar. Mas eu gosto de falar que eu monto no porco mesmo, porque eu sou esculhambada. Eu acho que não sei, que a Sônia tem cara de que monta no quê, gente? No quê? Tem que ver, vamos ver o que ela monta. Vamos fazer uma enquete com a galera aí. Um beijo, meninas. Um abraço, gente, até mais. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo, tchau.